sejam bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje não repara não, nós estamos num ambiente novo, nós estamos com novas adaptações aí para o podcast e em breve teremos novidades aí. Hoje estamos com o grande Pedro, um grande irmão aqui da Igreja Recomeçar. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Se apresenta por gentileza. Meu nome é Pedro Cruz, Pedro Henrique da Cruz, lá o nome completo. Show. Tenho 31 anos, sou muito bem casado com a Débora. Tenho 31 anos, né? Já falei. E hoje sou o empreendedor da Master Ótica, proprietário. Tem 18 anos que eu trabalho com ótica, desde os 13 anos de idade eu trabalho. É um negócio de família, então 18 anos. Sou formado em engenharia mecânica, mas nunca estou sempre estou na ótica. Show de bola. Então vamos já falando de óptica, né? Ótica. Conta pra gente como é que começou lá aos 13 anos de idade, como é que foi esse processo de você ir ajudar seu pai, como é que foi esse processo na ótica, como é que começou sua vida dentro da ótica? Então, eu comecei cadastrando cliente, né? Meu pai, a ótica era do meu pai e dos meus tios, e aí a gente trabalhava mais nos bastidores, eles estavam precisando de gente, e eu ficava em casa, e foi que meu pai falou assim, não filho, vou começar a colocar você para cadastrar cliente. E eu comecei a cadastrar cliente, e eu estudava e ficava trabalhando também como cadastro de cliente. Quando chegou no ensino médio, aí eu comecei a trabalhar num laboratório de confecção de lente. A lente chegava na matéria bruta e a gente fazia ela chegar no grau do cliente, conforme a receita. E passou um tempo, logo em seguida eu fui para as vendas. Eu estava no ensino médio também e continuei trabalhando com vendas. E no período que eu estava na loja trabalhando com vendas, eu comecei a aprender a montar óculos. E foi passando o tempo, eles investiram num outro tipo de maquinário que confeccionava lente também, num processo muito mais moderno, muito mais preciso. E aí nessa hora eu já estava na faculdade, já estava cursando engenharia mecânica. Então acabou com sua adolescência, você acabou passando passo a passo por cada setor de uma ótica, né? Exatamente. Desde o processo da construção da lente, das armações, da questão do grau. Que legal. Tudo. Esse tempo todo, assim, eu passei trabalhando mesmo, assim, com ótica. Fui pegando um pouquinho de cada coisa, trabalhei com muita gente capacitada, muita gente, assim, de alto padrão, assim mesmo. Foi meio que uma faculdade dentro da ótica, Não, né? demais. Top. Cara, posso enumerar alguns professores que eu tive aí, os caras é fera. Que legal. Agora vamos falar de sua vida como cristão. Quando foi que você aceitou Jesus? O que mudou na sua vida? E como é que foi? Conta pra gente aí. Então, eu com 7 anos de idade, eu ia pra igreja junto com a minha mãe e com a minha avó. Isso lá nos Estados Unidos, Isso, né? na época a gente morava nos Estados Unidos. E eu ia pra salinha das crianças, né? Eu tava presente em tudo. Eu era pior de igreja mesmo. Com 7 anos de idade eu era pior de igreja. Eu não faltava culto e eu ficava bravo quando eu não ia no culto. Que legal. Só que aí a gente já voltou aqui no Brasil, continuei congregando, frequentando igreja. E eu senti que ainda faltava algo. Sim. Então foi quando... Aí eu já estava com 19 anos. Eu já tinha um tempinho na igreja que eu congregava, na Getsemane aqui do Eldorado. E foi num congresso de adolescentes, num acampamento de adolescentes. E aí eu tava com aquela sensação, cara, eu aceitei Jesus? E assim, no meu coração pra mim tava que eu já tinha aceitado. Porque você já acreditava, você já tinha fé. Exatamente, eu tava presente na igreja. Eu assim, segunda a sexta, assim, eu faltava 1 ou 2 dias, sábado e domingo eu tava presente também. Só que assim, eu tinha aquela coisa comigo. E foi que eu conversei com o pastor no acampamento. Eu falei, seu pastor, eu tô na igreja desde 7 anos de idade, tô sempre presente, leio a Bíblia, eu oro. E, cara, eu ainda tenho a sensação que eu não aceitei Jesus. Mas assim, no meu coração eu aceitei. Ele falou, seu Pedro, no seu coração você aceitou, mas você tem que externar isso, você tem que declarar isso diante da congregação. Aí eu tô assim, cara, e uma coisa engraçada... Isso na Getsemane? Na Getsemane. E uma coisa que era engraçado que assim, eu era tímido,
mas eu fazia parte do Ministério de Teatro. Que E a legal. gente tá lá na frente de todo mundo. Sim. E aí, cara, aí chegou foi um dia de manhã, lá do acampamento, aí teve um teatro, o pastor que pregou lá, ele se fantasiou, tipo assim, de um idoso. Cara, ele fez, tipo assim, ele se fantasiou mesmo, ele falava igual um idoso, e ele foi contando etapas da vida, cara, e aquilo ali quebrantou a galera mesmo. Você olhava pro lado, assim, todo mundo chorando e tudo. E aí, no meio da pregação, ele tira a máscara. Ele tira a máscara e tu assim, cara, que isso? E aí já começou a falar, parece que, tipo assim, era aquele momento que eu tinha que aceitar Jesus. Eu declarar que eu tava aceitando Jesus. Aí ele foi só, você que não tem a certeza né, que você confessou a Cristo como seu Salvador, vem aqui na frente. Cara, eu fui o primeiro a pular, fui lá pra frente, cara, coloquei a boca no chão mesmo, e, você não, agora tá selado. Que bênção. Que show, cara. E vamos falar um pouquinho da sua família, como é que foi o processo de perdão que você viveu na sua família, que foi um processo bem marcante, né, na sua vida também. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o perdoar, né? Cara, isso aí, eu falo que isso foi uma experiência que eu tive com Deus. Porque o momento que a gente se parece mais com Cristo é o momento que a gente perdoa. Glória a Deus. Cara, eu olhava assim pro meu pai e minha mãe, eles tinham acabado de fazer bodas de prata, 25 anos de casado. E aí tava só eu e meu pai, a gente só trabalhava nós dois. E a gente começou a suspeitar de alguns comportamentos do meu pai. Só que é aquele negócio, às vezes é cisma nossa e tudo. E meu pai traiu minha mãe com uma funcionária. Cara, aquilo ali caiu uma bomba dentro de casa, assim. E assim, foi um momento muito, muito difícil, cara, porque a gente não sabia o que fazer, cara. Tipo, essa pessoa que a gente mais confiava. Vê como espelho, né? Cara, tipo assim, pra mim, eu falava, cara, meu herói é meu pai. Não que ele deixou de ser, cara. Tipo assim, né? Eu falo assim, não, pai, eu quero. O senhor é meu espelho, eu quero seguir o senhor. Né? Um homem completamente honesto, sincero e tudo. Paizão. Né? E aí, cara, tipo assim, aí cai essa bomba. E nesse processo, acabou que eu e a atual companheira dele, né, que é a pessoa com a qual ele se envolveu, a gente teve alguns momentos bem difíceis, assim, de agressão verbal. Sim. A ponto dela falar que ia me processar. E aí eu fiquei assim, cara, como é que você... Vou falar com meu pai, como é que você pode ficar com uma pessoa que tá falando que vai processar seu filho e tudo, e eu não conformava. E foi justamente num período que eu já tava noivo, já tava arrumando pra casar. E aí, assim, foi aquele turbilhão de coisas, né? São tipo os processos que a gente passa e que a gente não entende, né? Não entende, cara. Tipo assim, eu fiquei imaginando José do Egito, cara, no momento. Passou por tanta coisa, a gente não entende. E no momento a empresa tava passando por alguns processos mais delicados e tudo. Casei, cara. Casei. A minha irmã foi embora para os Estados Unidos, ficou minha mãe, ela teve até ela desenvolveu câncer na tireoide. Graças a Deus minha mãe tá curada. Amém. E aí que chegou que meu pai, ele anunciou que ele engravidou a companheira dele. Aí meu pai, muito sem graça, foi me falar, falou assim, pai, fica tranquilo. Tô de boa. Pai, tô de boa. O sangue que vai correr no neném é o meu sangue. É meu irmão. E outra coisa, ele não tem nada a ver com o que aconteceu, pai. Sabe? A criança não tem culpa nenhuma. E aí nasceu a Luísa, minha irmãzinha. E logo em seguida, meu pai infartou. E foi um momento muito difícil que eu e meu pai, a gente teve um bate-boca. E meu pai falou assim, esquece que eu sou seu pai. Chegou a esse nível de Chegou. relação. Esquece que eu sou seu pai. E é muito difícil, cara, porque, né, eu sempre fui muito grudado com meu pai. Na época lá dos Estados Unidos, cara, tipo, meu pai não aprendeu a falar inglês. Eu era, tipo assim, o assistente dele. E meu pai trabalhava com construção civil. E ele pegava serviço por fora. Você estava sempre junto com seu pai? Sempre junto. A gente ia pro estádio, eu ia pescar junto com ele, tudo. Então, meu pai era meu melhor amigo. Sim. E aí, ele infartou. E aí, o primeiro contato que eu tive com a companheira dele foi justamente o momento que ele infartou.
peguei os documentos, os exames dele, aí eu fiz todo essa logística, né? Questão, processo. Graças a Deus, no dia do meu aniversário, ele operou, e eu ficava naquela angústia, né? E aí, não, como é que tá meu pai? Ele operou tudo, beleza, ficou certinho. Mas, ainda assim, não tava por completo. E minha irmãzinha fez um ano de idade, e meu pai chamou eu e minha esposa para poder estar presente. Ele tinha um terreno em Abaeté. Sim. E aí a gente foi lá pro aniversário dela. E eu cheguei, cara, e o clima tava bem pesado. Tava a família dela, não tinha nenhum familiar, assim, do meu pai. Na verdade, tinha um casal de tios, né, do irmão do meu pai. Mas mesmo assim, era só eles. E o restante era só parente dela, só amigo dela. Então, assim, tava aquele clima muito hostil, né? Cara. Tipo assim, tava pegando fogo, pesado. E na hora do parabéns, e eu já, desde quando eu saí daqui de Contagem pra lá, eu tava sentindo o coração, eu vou pedir pra fazer uma oração. E no momento da oração, que foi que o Espírito Santo me pegou por dentro. Aí, eu fui e falei assim, antes de eu fazer a oração pra Luísa, eu gostaria de direcionar a palavra pra Poliana, que é a companheira do meu pai. E foram eles que te pediram pra fazer a oração? Eu que me ofereci fazer. Aí meu pai, não, pode. E aí, eu fui, só quero direcionar a palavra pra você. Eu quero te pedir perdão. Na frente de todo mundo. Aí, tipo assim, na hora, forte. Todo mundo. Ninguém entendeu nada. Tipo assim, é a mesma coisa. É o papel do cristão, né, cara? Cara, tipo assim, justamente a gente... É libertador. Né? É libertador. Eu ia falar isso, porque o perdão liberta, cara. O perdão, ele abre porta. Show. E, cara, depois disso, eu encarei o perdão de outra forma. Eu falei, imagina só, você falar para a pessoa que destruiu sua casa, destruiu a sua família, você fala assim, cara, você me perdoa. Então, assim... Isso é a mesma história de você dar outra face pra bater, né, cara? Exatamente. E depois daquele... Assim, ninguém esperava uma reação daquela. Todo mundo assim. Eu pedi perdão, chorando. Aí você mostrou o que é ser luz nas trevas. Nossa. Na hora. Cara, e assim, o povo começou a chorar. Eu comecei a chorar. E depois daquilo dali, cara, parece que, tipo assim, a festa era até nossa. Não era nem da Luísa, minha irmã. A festa era nossa. Que legal. Porque o povo quis conversar, o povo puxava papo. Aí teve um parente lá da Poliana e falou, cara, você não precisa nem de falar que você era filho do seu pai pra gente saber quem que você é. Que você é um cara bacana igual ele. Mas antes, era a mesma pessoa que tava olhando meio torto assim pra mim. Porque, cara, o perdão, ele tipo assim, a gente tá aqui com a brasa pra tacar no outro. Só que, tipo assim, a gente vai abrir mão dela. Porque se a gente ficar segurando a brasa, é a gente que vai ficar queimado. Sim. A gente tira de nós até aquele poder de julgamento. Cara, todo peso, né? Exatamente, cara. E, tipo assim, depois daquele dia, eu senti que o meu relacionamento com meu pai melhorou. A minha vida começou a caminhar. Eu já tinha pouco tempo que eu tinha aberto a loja e eu vi, tipo assim, as coisas começarem a acontecer, as portas sendo abertas. A minha vida e a vida da minha esposa começou a fluir. Porque era algo que tava aprendendo. Show. Era algo que tava segurando pra trás. Então, assim, cara, perdoar, cara. A gente, como cristão, tem que ser a primeira coisa que a gente tem que pensar. É no perdão. Top. É o momento que a gente mais se parece com Cristo. É no momento que a gente perdoa. E não somente as pessoas que fez mal a gente. A gente também pedir perdão por as coisas que a gente fez. Faz, né? E o principal é o perdão próprio. Que essa é uma das coisas que as pessoas não muitas das vezes, se culpam demais. Glória a Deus. Então, assim, o perdão, cara, eu falo com toda propriedade. Limpa as arestas, né, cara? Exatamente. Show de bola. Ele te impulsiona pra frente. Que top, cara. E a gente conversando, né, o dia que a gente foi lá na ótica, você contou uma história muito legal sobre os processos que sua família teve de chegar a tantas lojas de ótica e depois separarem, né? Os irmãos separarem. Conta um pouquinho sobre isso
e me fala hoje dos desafios de ser um jovem empreendedor e com a loja maravilhosa que você tem ali no Novo Riacho. Sucesso hoje. Uma loja top de linha, com equipamentos maravilhosos, equipamento tudo de alta. Uma loja que você faz o seu óculos, gente, em 30 minutos. É surreal. Então conta pra gente esse processo dos seus tios, de separação de quando eles separaram a sociedade, até os dias de hoje, você com a sua loja, feliz e Deus abençoando, e como é que tá? Então, quando meu pai e meus tios chegaram até ao todo 14 lojas e um laboratório de confecção de lente, né, tudo de primeira qualidade, primeira linha mesmo. Só que chegou um momento que as ideias já não batiam. Eram 3 irmãos, né? Então, eles decidiram separar. Só que aí, a princípio, ia cada um pro seu canto. Meus outros 2 tios e meu pai. Só que aí, quando separou a sociedade, o meu pai ficou com um dos meus tios. E com isso ficou 1 ano, junto, os 2. Aí, né, eu também entendo que cada um tem que seguir seu caminho. E isso foi ter uma decisão um pouco mais difícil que eu tive que tomar, porque, eu falei, eu sou formado em engenharia mecânica. Era um momento que eu estava para formar e eu tinha que tomar aquela decisão. Ou eu tô do lado do meu pai, nesse momento que é desafiador para ele, ou eu não tô. Então, assim, eu abri mão da minha profissão, que eu estava graduando, para ficar do lado do meu pai. E aí a gente ficou... isso aí foi meados de 2016, 17, 18, no meio de 18 foi quando descobriu a questão da traição do meu pai, e a gente ficou até 19. Só que aí, quando ficou 19, meus pais separaram, meu pai seguiu com as lojas que tinha ficado para ele, e eu fiquei com a loja, ela ficava em Betim, no Shopping Monte Carlo. Então fiquei lá de 2020 até no início de 2021, foi quando eu fechei a loja. E aí eu fiquei abril, maio, junho, julho e agosto. Eu trabalhei com um amigo meu lá em Betim e eu trabalhei com uma outra ótica aqui no Industrial. E foi quando... engraçado que eu, na ocasião, eu falei que era o Covid de Deus. Porque tava eu e minha esposa de Covid... E a gente passou ali na Mantiqueira e a gente encontrou a loja. E nisso, depois que você fechou a loja em Betim, você teve que guardar todos os equipamentos, tudo, né? Não, então você estava sem loja. Tava sem loja, tava atendendo a domicílio, né? Tava atendendo alguns amigos. Então. Isso. Sou muito grato ao pastor Ronaldo, que deixou guardar os móveis aqui na igreja. Que top, hein? E aí a gente abriu, cara, um desafio. Minha esposa, ela embarcou nesse desafio comigo, que ela sabia que era algo que eu queria mesmo. Eu podia falar que era algo meu dessa vez, porque mesmo lá em Betim, eu ainda tava com o nome da loja que era do meu pai. Show. Aí, igual a Master Ótica nasceu no coração da minha esposa. Então hoje é algo nosso. Top. E vamos fazer 2 anos que a gente tá ali na Mantiqueira. Graças a Deus, assim, Deus tem aberto as portas. Deus tem levado assim, a clientela pra gente. Tenho vivido que a gente não precisa... Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer um marketing, fazer um bom serviço. Mas, cara, Deus, ele traz o cliente até a gente. Quando a gente entrega o propósito nas mãos de Deus, tudo flui. A gente tem que colocar tudo nas mãos certas. Sim. E, cara, chegou esse mês, a gente instalou a nossa máquina lá, que ela entregou com 30 minutos. Nossa, sucesso, hein? Então a lente já chega pronta e, por exemplo, a pessoa levou a receita, gostou do óculos, cara... Você já fabrica na hora. Na hora. Ou a lente já tá no grau, tudo prontinho, e 30 minutinhos, é um bate-papo lá, pronto, acabou. Que benção, hein, cara? E sobre os desafios hoje, cara, porque, primeiro, quando a gente pensa num jovem empreendedor, muitas vezes a gente pensa num jovem que tá diante do computador, às vezes, assim, ó, no marketing, no design, trabalhando mesmo assim, diante de uma tela. Quando a gente pensa em um jovem empreendedor dentro de uma loja, lógico que tem a desconfiança primeiro.
Sim, às pelo vezes fato de ser jovem, né? por fato de ser jovem. Mas não vê todo o processo que você passou para chegar hoje onde que Exatamente. Tá, né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter essa confiança. Sim. A gente tem que ganhar a confiança do cliente. Ontem eu atendi um cliente que ele falou assim, Pedro, eu fui em 8 óticas e ninguém me explicou o que você me explicou. Então, assim, a gente tem que ter a confiança, a gente tem que ter o conteúdo, a gente tem que ter a simpatia, tem que estar atualizado, porque não adianta nada a gente ficar só com o celular e a gente não se atualizar. Sim. Trazer algo novo para o nosso cliente. Então, assim, eu vejo hoje os desafios mais até no preparo. No preparo, a gente tem que ter confiança, a gente não pode se abater pelo dia mal. Dia mal vem. É aquele velho ditado, um dia da caça do caçador. Mas a gente tem que estar lá confiando, a gente fazer nosso melhor, sempre com um sorriso. Manter a fé, manter um sorriso no rosto. Não, hoje vai dar certo. Top. Hoje nós vamos arrebentar. E assim, cara, nossas palavras têm poder. Glória a Deus. Então, eu encorajo todos os jovens empreendedores que estão nos assistindo aqui. Continua firme, continua seguindo mesmo com o sonho, porque você abrir uma loja hoje é um sonho, é um desafio. Ser empreendedor nos dias de hoje é um desafio. É um desafio, mas, cara, tudo Deus começa nos pequeno. deu a vitória. Exatamente. Tudo começa pequeno e depois cresce. Agora vamos para as considerações finais. Dá um recado, por gentileza, para quem precisa de perdoar o próximo. Para aquele cara que tá com alguma mágoa guardada do pai, da mãe, da irmã. Deixa um recado muito forte, muito abençoado aí para os nossos telespectadores, por gentileza. Cara, o que eu posso te dizer, você, para quem está assistindo, libere o perdão. Você está fazendo não pela pessoa, mas você está fazendo por você mesmo. Perdoe essa pessoa. Perdoe porque a sua vida vai andar e você vai permitir que a vida daquela pessoa ande também. Não guarde o sentimento para você. Porque esse sentimento, uma hora, ele vai te corroer por dentro. Perdoa. Seja as coisas mais simples ou as coisas mais complexas. Mas quando você precisar... Eu não consigo perdoar. Olha para a cruz. A pessoa que não precisava de passar por que passou, foi lá na cruz para nos perdoar. E quando a gente libera o perdão, a gente é semelhante àquele que nos perdoou. Então, tenha essa coragem. Não é fácil? Não. Mas você consegue. Glória a Deus, cara. Muito bom ter você aqui. E agora faz uma propaganda da Master Óptica. Quem precisar, pode procurar. É ali no Novo Riacho, né? Na Rua Mantiqueira. Qual o número? 254. Então faz uma propaganda, fala como é que funciona lá. É só chegar com a receita que o óculos sai em 30 minutos. Isso. Então, gente, nós estamos lá no Novo Riacho, ali na Mantiqueira. A gente está de frente pro depósito Mantiqueira, o depósito de cima. E lá a gente trabalha com armações, lentes de contato, óculos de sol. E chegando com a receita lá, a gente tendo a lente no estoque, 30 minutos o óculos está prontinho. Então, a gente faz atendimento a domicílio também para quem não pode se deslocar até a loja. A gente faz todo atendimento via WhatsApp. A gente está ali para poder atender vocês da melhor forma. Que benção. E, gente, só para mais um recadinho para vocês. Nós já estamos indo para a segunda edição da revista Boca a Boca Digital. Tenho alguns anúncios ainda, já estou acabando de finalizar. Essa próxima semana aí já, se Deus quiser, já acabou todos os espaços para a gente já estar entregando um novo produto aí em outubro. Então, você que tenha vontade aí de estar anunciando com a gente, de estar ajudando o projeto, de estar entendendo o propósito, é só me chamar, pode acessar lá no Boca a Boca Digital Oficial no Instagram e sejam todos bem-vindos, tá bom? Muito obrigado, meu caro. Deus te abençoe cada dia mais, sua história é maravilhosa. Muito obrigado, Juninho. Muito obrigado, Yuri. Deus abençoe a vida de vocês sempre. E bora pra cima, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um.